Engenharia Sem Sapatênis, segunda temporada. Sua dose mensal de arquitetura, engenharia, ciência e descontração em formato de podcast. Um ano de podcast e um ano de pandemia. Trazendo de volta a doutora Giana para nos contar sobre esse ano pelos olhos de quem está dentro do furacão. Há um ano atrás convidamos a Giana para conversarmos sobre a então recém-pandemia. Estávamos começando essa jornada viral. Se você quiser poder ouvir nosso terceiro episódio chamado Coronavírus e Tecnologia e o quarto episódio Diário de uma Residente da Pandemia, todos da primeira temporada, é só ir no Spotify. Eu gostaria de agradecer aos presentes da bancada que também participarão da conversa. O nosso engenheiro químico Marcos, achei que estava com corona, riso! Pois é, achei que estava com corona e graças a Deus não estou, riso. E a nossa convidada especial, a médica Giana Zanella Tronco. Eu sou Giana, sou residente de medicina intensiva, agora ali no Hospital Pompeia. Médica, me formei em 2018. Ano passado, quando a gente gravou o episódio, eu era ainda residente de clínica. Agora, esse mês, eu comecei a residente de medicina intensiva, que é especialização em UTI, basicamente. Nossa, e bem na época, né? Sim, e eu tô na UTI Covid, que é pior. Nossa senhora. Pois é, eu acabei levando um susto semana passada, porque eu acabei indo pro hospital e tive que fazer o teste. Mas graças a Deus deu negativo. Não. Eu já fiz o teste 5 vezes, até agora. Nossa. Todos negativos, mas, né. Sim. E, por favor, nunca reclamem do SUS. E é o arquiteto Cândido. Fique conosco para descobrir o que aconteceu nesse primeiro ano de pandemia, pelos olhos de quem viu e vê tudo ao vivo. Este episódio é um oferecimento de Deputado Federal Tiririca. E não é que ficou pior? Ai, muito bom. Hoje, dia que gravamos, 17 de março de 2021, morreram no país 3.149 pessoas de Covid. Para termos uma noção do que é isso, eu me lembro de uma vez quando acordei de manhã com a televisão noticiando os ataques das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Na ocasião morreram 2.996 pessoas. Hoje, o Brasil, em berço esplêndido, vivencia um ataque das Torres Gêmeas por dia, mais um aviãozinho de troco. Então, doutora Giana, parece que o fundo do poço tem alçapão, não é mesmo? Então, a gente acha que o poço tem fundo, mas acaba que não tem, né? A gente continua indo cada vez mais para baixo. Talvez por uma política sanitária até o momento não tão eficaz. E o teto, até agora, a gente não tem também. Cada dia que passa, aumenta mais o número de casos. Cada dia que passa, a gente entra em cada vez mais colapso sanitário e hospitalar, porque a demanda do Covid está muito maior do início da pandemia. E Giana, nesse último ano em que você vivenciou de primeira mão todo esse horror que foi essa pandemia, como é que foi não só a mudança de visão de vocês trabalhando dentro, mas dos pacientes que chegam? Como é que está o estado psicológico dessas pessoas? Elas estão mais cientes de que nós estamos realmente vivendo uma pandemia e que estamos em um período crítico dela? Ou ela continua se equiparando ao começo da pandemia, em que algumas pessoas simplesmente acham que é uma gripe comum e que a mídia está fazendo alarde demais quanto a isso? Vi os dois extremos. Eu já vi pessoas que dizem que não é nada demais, que o isolamento social não precisaria ser tão forte, que a questão dos lockdowns e do fechamento de escolas é um exagero. Ao mesmo tempo que eu vi pessoas que literalmente não saem de casa há 1 ano. Então a gente tem os dois extremos, do negacionismo e da paranoia. E tem uma grande nuance entre esses dois pontos. Dos pacientes que procuram atendimento por Covid, o que a gente mais escuta é um pedido de ajuda, basicamente. Alguns pacientes se recuperam fácil, outros pacientes já perderam alguns familiares por conta do próprio coronavírus e não tiveram como se despedir. Outros pacientes são jovens e têm uma família nova e precisam ser entubados para conseguir respirar porque eles estão se afogando no seco. Então isso é uma visão de mundo, ao mesmo tempo que ela é muito variável, ela atinge todo mundo de forma igualitária.
Porque a doença ela não escolhe quem ela vai pegar. Ela escolhe de pessoas de 14, 15 anos de idade até pessoas mais idosas de 90, 93 anos. Nós não temos como saber ainda qual é o mecanismo que ela age dentro do corpo, o porquê da preferência dela por algumas pessoas que não outras para causar formas mais graves. E essa incerteza ainda é o que deixa a gente mais preocupado, é o que nos deixa muito mais sem rumo. E o assunto cloroquina é polêmico entre vocês aí na UTI? Assim, ó, dentro da UTI, não. Tá? Porque quem tá lá dentro sabe que não funciona. Ora, até hoje, eu tava recebendo agora no nosso grupo do WhatsApp dos médicos residentes ali do hospital um documento assinado por, acho que uns 100 e poucos, 200 médicos de Caxias, defendendo o uso do tratamento precoce. E assim, ó, a cloroquina é um assunto mega polêmico porque tem comprovação científica em artigos publicados em jornais médicos importantes que confirmaram que ela não funciona para tratamento precoce. A mesma coisa com a ivermectina. Inclusive, o artigo saiu, acho que no início do mês, no JAMA, é um jornal médico mega importante no âmbito mundial, dizendo que não funciona como tratamento precoce. A farmacêutica que fabrica a ivermectina diz que não funciona. E o pessoal insiste em falar que funciona. E receitam para todo mundo baseado em eu acho que funciona ou com a minha experiência funciona. Mas é, assim, uma coisa que não tem nada de comprovação que funcione. Absolutamente nenhuma. E pode trazer muito mais consequências do que benefícios. Ainda mais se usada de forma errônea. Sim, mas não tem uma guerra de narrativa, porque a imprensa ela costuma dizer exatamente isso. Não existe comprovação que funciona. Mas na realidade não é o contrário, existe comprovação que não funciona, que não é a mesma coisa. Pois é, só que eu não sei da questão da mídia, porque a residência toma 90% do meu tempo, mas então o que eu vejo, assim, é o que eu consigo pegar de jornal quando eu chego em casa de noite. E até acho que uns 2 meses atrás existia comprovação que funcionava. Isso sim. Agora, a partir do final do mês, início desse mês, saíram alguns artigos comprovando que não funciona. Contra placebo não teve melhora significativa, não teve nenhum desfecho melhor ou pior entre quem usou as medicações do suposto tratamento precoce para pessoas que usaram placebo. Então, ficou comprovado que não funciona. Aí sim. Entendi. Vamos lembrar agora a mensagem dada no início da pandemia no ano passado pelo engenheiro Namastê. Queridos amigos, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê. Com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e principalmente boas vibrações. O conselho do dia é que você evite entrar em contato com o coronavírus. Então, comigo, inale profundamente. E prenda a respiração pelas próximas 2 semanas. Medite muito, de modo a não precisar sair de casa durante a quarentena. Não saia nem para comprar comida. Alimente-se pela luz do sol. Olhe para ele no começo da manhã e durante o dia faça fotossíntese. Perceba que nenhuma árvore até agora pegou o coronavírus. Durante a noite, se sentir fome, você pode optar por acender uma vela, que lhe aquecerá e também lhe alimentará. Deixe uma mensagem para seus amigos próximos, que ao final da quarentena possam ir regar seus pés. Beijos de luzes fotossintéticas. Eita! Não aguento. Que tá no ar? Este episódio é um oferecimento de cuecas de grafeno indestrutíveis. Pois é, falando inclusive nessa parte de que atinge todo mundo, a gente olhando pela indústria realmente vê que por mais que não pareça atinge todo mundo. Porque a falta de oxigênio que existe hoje nos hospitais, por incrível que pareça, também afeta a indústria. Porque as indústrias que fazem muita soldagem precisam de oxigênio.
Então, muitas empresas por aí estão ameaçando fechar porque não tem como continuar o trabalho, porque não tem oxigênio para operar na própria linha, porque a preferência é para os pacientes da Covid. Então, é um problema com uma escala que muitas vezes a gente só olhando pelo âmbito da saúde não vê qual é a real gravidade dela. Até eu vi essa semana uma reportagem sobre uma fábrica de cervejas que usa oxigênio na produção, que doou seus tanques de oxigênio que eles usavam na fabricação das cervejas para alguns hospitais que estavam enfrentando essa falta de oxigênio. Então, afeta não só a questão do âmbito hospitalar, clínico, de pronto-socorro, ele afeta indústrias que necessitam também disso. Mas agora eu tenho uma pergunta. Até que ponto isso seria previsível? Porque, por exemplo, nós estamos há 1 ano de pandemia, tá? Quando eu ontem ouvi os nossos 2 episódios ano passado que fizemos juntos, para ter uma noção de como nós estávamos pensando na época. O que a gente falou, o que a gente pensava, dá para ter uma noção bem boa do que parecia que a pandemia seria. E a impressão que deu ao ouvir o podcast foi que, pelo menos, eu estava errado. A sociedade inteira estava bem, vamos dizer assim, sem saber o que fazer. Agora a gente já tem 1 ano de pandemia, né? É muito fácil olhar para o passado e dizer o que teria que ter sido feito. Mas será que, pelo menos na questão de oxigênio, ninguém se dá conta que deveria aumentar as linhas de produção ou mesmo criar centrais nos próprios hospitais? Os hospitais eles têm um reservatório de oxigênio extremamente grande, porque a tubulação ela é necessária em todos os cômodos de dentro de um hospital. Seja ele nos quartos, seja ele nas UTIs, seja nos centros cirúrgicos, nas emergências, até nos locais de exame é necessário ter uma saída de oxigênio caso aconteça alguma coisa. Então, os hospitais eles normalmente estão preparados para essa demanda de oxigênio num período mais normal, um período não tão calamitoso que nem a gente está vivendo agora. Só que com os hospitais lotados de pacientes com Covid, sejam eles internados em UTIs ou não, eles sempre precisam de um fluxo de oxigênio, dependendo da gravidade da doença, maior. Então, a gente trabalha com pacientes agora que estão mais graves, internados nos andares, que recebem 15 litros de oxigênio por minuto, no fluxo. Então, imagina isso multiplicado por 50 pacientes internados num setor, mais os ventiladores da UTI, quem tem que fornecer oxigênio em concentrações variadas para cada paciente, dependendo da necessidade. Alguns pacientes precisam só de um catéter nasal, que é aquele caninho que fica no nariz, com um fluxo baixo para ficar com uma saturação boa. Agora outros precisam de quantidades cada vez maiores ou quantidades até o máximo que a gente consegue fornecer dentro do andar. O problema é que a gente não tinha como prever o tamanho da calamidade que ia se formar em tão pouco tempo. O hospital, sim, ele teria como se preparar para isso. Só que a pandemia, querendo ou não, ela evoluiu de um jeito que ninguém estava esperando. Ela melhorou. No fim do ano passado, ela tinha reduzido. O Rio Grande do Sul tinha começado a entrar na fase de remissão, digamos assim, com redução do número de casos, com redução do número de internações. E agora, no final de fevereiro, início de março, explodiram os casos. Uma quantidade, até por vezes, o hospital não consegue comportar. Muitas pessoas ficam esperando vagas na UTI dentro das emergências, dentro dos blocos cirúrgicos, em salas de espera, onde a gente consegue fornecer oxigênio, onde a gente consegue encaixar um ventilador. Então, os hospitais eles tinham aumentado a capacidade de UTI, capacidade de pessoal, só que ninguém estava preparado para o tamanho do problema. Até tinha se pensado e feito planos de contingência, planos de ação, diretrizes, mas não da maneira que está sendo agora. A situação ela extravasou para um nível que ninguém estava esperando. A ocupação de leitos de UTI está cada vez maior, a ocupação dos hospitais está cada vez maior. Às vezes você não consegue dar alta para um paciente com um coronavírus da UTI, porque não tem isolamento dentro dos andares, dentro dos... Então, a situação é bem crítica. Mas a questão do oxigênio é uma questão que, de certa forma, poderia ter sido esperado, sim, mas não prevista.
que eu comento porque quando aconteceu esse problema em Manaus, inicialmente, apareceram algumas soluções que é, inclusive, o próprio hospital ter uma central de oxigênio de produção interna, ou seja, não mais necessitar de produção externa, né? E, é claro, outras soluções foram aparecendo, né? Então, talvez o que aconteceu, principalmente, foi uma certa, vamos dizer assim, subestimaram até que ponto chegaria a nossa pandemia, né? Mas o Brasil, ele não está sendo pioneiro em nada, né? Geralmente acontece antes em outros lugares. Talvez nós tenhamos um excesso de otimismo, será? Excesso de otimismo? No sentido de que a gente, por exemplo, os Estados Unidos, né? A gente está vivendo os Estados Unidos 2 meses atrás, né? 2 meses depois, no caso. Porque eles tiveram um pico gigantesco, um maior número de mortes, 500 mil de pessoas até então. Só que a incompetência deles vai ser salva pelas vacinas que eles compraram em doses cavalares, né? Eles compraram mais de uma vacina por habitante, ou mais de, vamos dizer assim, mais de 2 vacinas por habitante, o necessário, né? Então, e a gente não, né? Então, eu tava vendo ontem pelo que tu falou, tu não acompanha, né, muito notícias e tal, no teu trabalho te consome bastante. Que hora que eu não consigo. O que eu consigo é o que eu consigo ler entre um plantão e outro, ou entre um paciente e outro, assim. Sim, é que o Átila Yamarina é um doutor em biologia, que ele ficou famoso nessa pandemia porque o estudo dele de doutorado é justamente sobre pandemia. Ele estudou antes da pandemia. Então ele teve essa pandemia como a prova dos 9 dele. E desde o começo, ele foi inclusive chamado no Roda Viva, virou um certo youtuber científico. Desde o começo ele aperta na mesma tecla. Lockdown, 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 lockdown. E aí ele faz lives semanais e ontem ele fez a live do colapso. Ele fez. E aí ele mostrou um gráfico bem interessante, a comparação entre Brasil e Estados Unidos. O colapso dos Estados Unidos, na verdade, foi... a curva de morte estava em ascendente, muito íngreme, e aí trocou o presidente, o novo presidente botou mais esforços de vacinação e a curva caiu bastante, né? Ele fez uma comparação, o seguinte: se a gente começasse hoje a ter a mesma queda que os Estados Unidos teve, até se estabilizar, isso ele falou ontem, até se estabilizar lá embaixo, quando a gente tinha lá pela metade do ano passado, morreriam mais 150 mil pessoas para, vamos dizer assim, acabar a pandemia. Na verdade, esse comentário é só para ver como, na verdade, no início da pandemia, todas as soluções presentes estavam ainda em um estado muito embrionário. Ninguém tinha como prever o tamanho da calamidade que iria ser, porque também não existia muitos dados sobre isso, porque, como até foi comentado no episódio anterior, faz praticamente 100 anos desde a última pandemia que teve esse tipo de proporção que aconteceu no mundo. E hoje em dia a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar com dados também. Então, se no futuro chegar a acontecer, Deus livre que aconteça, obviamente, mas se chegar a acontecer alguma outra coisa parecida com isso, o pessoal lá da frente vai estar muito mais preparado, porque hoje, não só o Covid, mas todas as técnicas de prevenção e de distanciamento e todas essas práticas já estão muito bem documentadas durante esse último ano, e esses dados estão disponíveis com uma maior facilidade. Então, essa parte, pelo menos, eu vejo que a gente está avançando num caminho que seria interessante, que seria essa documentação extensiva de tudo que está acontecendo, para caso chegar a acontecer de novo, a gente não começar do zero como foi dessa vez. Exato. É isso que eu chamo de excesso de otimismo. Porque, por exemplo, a gente está vendo o colapso do sistema e, ao mesmo tempo, hoje, na rádio, o pessoal do comércio, sempre eles, esperneando para reabrir, enquanto está colapsado. A situação brasileira total, acho que é 24 estados de 27, não tem mais UTI. E outra coisa, né, que é uma coisa que tinha sido aventado desde o começo da pandemia, e a geografia é uma coisa que é importante para todo mundo, né? O Brasil, ele tem esse complexo de vira-lata, né? No entanto, que o nosso primeiro-ministro dos 4, né, até agora, eu me lembro que ele falava na TV que esse negócio de proibir a entrada em país não existe mais, mas isso foi antes de alguns países europeus começarem a proibir a entrada. Aí o Brasil, né, um ano depois proibiu. A questão é o seguinte: a geografia é quando tu pega um país pequeno, por exemplo, qualquer país da Europa, e traz para o Brasil, vai ter um problema geográfico, né? Uma coisa é China, Brasil, Estados Unidos, Rússia, né? Que são países o quê? São países grandes em tamanho, grandes em população e bem espalhados.
Tá? E outra coisa é pegar um país do tamanho de um estado. Né? Pega um modelo de uma Alemanha, de uma França e traz para o Brasil, tem um problema geográfico aí. Né? Nós vemos os países que mais, vamos dizer assim, responderam melhor à pandemia. A China, que é o país que mais tem gente no mundo, morreu até agora menos de 5 mil pessoas. E eles têm mais de 1 bilhão de pessoas. O que eles fizeram foi fazer segregação local, assim, regiões internas do país não podem entrar e sair. Né? Então tu divide o país em vários e aí tu consegue controlar por foco. Né? Os europeus não fizeram tanto isso porque eles são pequenos. Os americanos fizeram como os brasileiros fizeram, os brasileiros como os americanos, copiaram os americanos, resolveram deixar o país inteiro aberto nesse lockdown meio capenga aí, mas se tu fizer um trabalho excelente na tua região, nada impede que no dia seguinte alguém venha de uma outra região do país e traga o vírus de novo. Talvez seja isso aí que é a solução para a próxima pandemia, digamos assim. Tem a questão da barreira geográfica, que nem tu estava falando, de países que são mais... que tem menos fronteiras, digamos assim, a Austrália e a Nova Zelândia, que são como se fossem com países com fronteiras marítimas, basicamente, só. Elas conseguiram controlar muito melhor o acesso e a saída de pessoas dentro do país e conseguiram controlar muito melhor a pandemia. Eu não posso deixar de acreditar o país do Vietnã. Um país muito legal, eu já estive lá. E ele foi provavelmente o melhor país que respondeu à pandemia. Teve até agora 200, 300 mortos. É um país que tem 90 milhões de pessoas. Não é um país pequeno em população, mas é um país pequeno em tamanho. Só que ele faz divisa com quem? Faz divisa com Laos, com Camboja, com Tailândia e com a China. E eles conseguiram realmente responder satisfatoriamente. A Nova Zelândia também ficou muito bem na fita, embora tenha uma população bem pequenininha, não me lembro quanto que é, se é 5 ou 8 milhões de pessoas, né? Praticamente 8 milhões. E é uma ilha, como muito bem a doutora Diana falou, é mais difícil invadir a Nova Zelândia. É bem longe, inclusive, né? O cara que pensa assim... é do lado da Austrália. Sabe quanto tempo de avião? É 4 horas de avião da Austrália. 4 horas é muito longe, cara. Pensa, daqui do Rio Grande do Sul pra São Paulo é 1 hora e pouco de avião, cara. 4 horas daqui até Recife. É muito longe, cara. É muito longe. E a Austrália, por si, já é umas 6, 7 horas do próximo, fora Nova Zelândia, né? Do próximo país da Ásia. Então, esses países, eles são privilegiados por terem um isolamento geográfico muito bom. No caso de pandemia, né? Já outros países que não têm um isolamento geográfico, como a China, o Vietnã, acabaram respondendo bem com essas medidas mais draconianas, digamos assim. Lockdowns severos, com muita vigilância, né? Os outros países mais liberais acabaram entrando na onda e se tu olhar, o Brasil realmente é o segundo colocado em mortes, né? A gente pode olhar por essa ótica, mas é importante ver também em relação à quantidade total da população, né? E os países europeus fizeram muito feio também, cara. Se tu olhar lá o ranking de mortes por pessoa, eles não fizeram muito bonito, não. Esperava-se, né? Pela tecnologia e por todo o que se pensa deles. Mas não, cara, fizeram um fiasco mesmo. Só não morreu mais gente porque é pouca gente lá, né? Os países têm 20, 30 milhões de pessoas, alguns têm um pouquinho mais. Até o governo italiano, que foi um dos primeiros e piores países que teve essa primeira onda da pandemia, que foi o que dizimou uma boa parte da população. O governo de Milão, se eu não me engano, ele fez a mesma coisa que o Brasil fez. Ele cedeu à pressão popular de reabrir o comércio. E isso foi definitivo para piora da pandemia, piora do número de casos, piora do número de mortes. Então, a economia a gente consegue recuperar de alguma forma se tiver incentivo fiscal, se tiver incentivo do governo para recuperação depois, ou diminuição de qualquer tipo de taxa que possa prejudicar a questão da renda da população, mas a vida não se recupera mais. E eles aprenderam isso da pior forma possível. Há um ano atrás a gente falava muito no que os americanos começaram a aventar, que seria o achatamento da curva. O objetivo dessa teoria seria que se você achatasse a curva de casos, você conseguiria dar mais tempo para o sistema de saúde absorver a demanda. Os países que fizeram melhor, eles não compraram essa história e resolveram matar a curva e não achatar ela, ou seja, acabar com os casos, né? Porque funciona, né? Parece uma coisa meio louca, mas funciona, né? A questão é que na época não se aventava o seguinte: a taxa de mortalidade de quem ia parar na UTI. Porque a história era,
Nós temos que achatar a curva para dar tempo para o hospital trabalhar. Só que eu descobri faz pouco tempo, e pouco tempo começou a sair, pelo menos, talvez foi uma questão de informação que eu não recebi, mas faz menos de um mês que eu descobri que a taxa é 60%, 70% de fatalidade de quem chega a ser entubado na UTI. Uhum. Se isso aí fosse aventado um ano atrás, essa história de achatar a curva não ia ser muito palatável. Ou tô errado? Pois então, assim, a nossa realidade, pelo menos a realidade do que eu vivo todos os dias na UTI, é de que a imensa maioria dos pacientes com idades acima de 60 anos, a realidade é que a imensa maioria deles acaba falecendo por conta de Covid, da complicação da Covid ou da própria doença. E o Covid, principalmente a nova variante, que já está estabelecida, ela tem muito mais consequências, não só pulmonares, mas quando tu fica muito tempo internado numa UTI, tu tem uma fraqueza muscular importante que precisa de fisioterapia. O Covid pode deixar sequelas pulmonares como fibrose, pode deixar até sequelas neurológicas em alguns casos. A gente teve até recentemente alguns casos de encefalite, que é uma inflamação cerebral por Covid. Então, não é mais só uma infecção pulmonar. E esses pacientes com mais de 60 anos, eles acabam sofrendo mais porque eles têm uma reserva menor. A maior taxa de salvação, entre aspas, de menos número de sequelas é com pacientes mais jovens, porque eles têm uma reserva maior para recuperação. Não que em alguns casos não sejam graves ou que não tenham sequelas, não é isso. Só que os pacientes jovens, eles têm a tendência a se recuperar mais fácil. Queridos amigos, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê, com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e principalmente boas vibrações. Um ano atrás, conversamos sobre dicas de como evitar o coronavírus. Foi muito divertido. Agora que finalmente consegui voltar para o planeta Terra, trago diretamente de Alpha Centauro a solução para todos os nossos problemas. Vamos evitar que o vírus se reproduza dentro de seu corpo. E sabe como? Com o meu curso online, Faça o Corona Transar Tantricamente. Todas as cepas do vírus em seu corpo entrarão numa orgia interminável e nunca conseguirão se reproduzir, assim morrendo de cansaço. Te ensinarei a dançar a lambada erótica quântica, em que você vibrará seu corpo na frequência exata para o sexo tântrico do corona acontecer. O curso está disponível somente para membros do meu canal no YouTube. Beijos tântricos de luz. Este episódio é um oferecimento de Médicos Sem Fronteiras. Quando é na África, vocês não dão bola, né? E mudando um pouco de assunto sobre essa questão das máscaras. Porque antes da pandemia, a máscara era praticamente usada só, pelo menos no Brasil, para quem trabalhava na área da saúde. Tem alguns países, por exemplo, no Japão, que quem está com uma gripe, alguma coisa assim, ele usa a máscara para evitar passar para outras pessoas. Mas ela sempre foi vista como um acessório médico. Hoje, com esse advento de você necessitar de usar máscaras para sair em público, muitas empresas, tanto empresas grandes como aquele pessoal, tipo, todo mundo tem uma velhinha na rua que faz máscara, que faz esse tipo de conserto em tecido, acabou fazendo máscara também. Então, tanto estilo quanto materiais de máscaras, eles acabaram aumentando muito. E quanto a isso, a minha dúvida, na verdade, é se existe algum material de máscara que ele hoje está sendo produzido que não seria o ideal para essa proteção, porque, como a gente sabe, essa máscara cirúrgica ela tem um material específico dela que ele foi escolhido justamente porque ele oferece essa proteção para vocês. Agora, essas pessoas que estão, tanto o pessoal da confecção que está fazendo máscara para vender em loja, quanto esse pessoal que está fazendo máscara por conta, não tem esse tipo de conhecimento e acaba escolhendo um tecido qualquer para fazer esse tipo de EPI. Então, não sei se tu tem alguma opinião sobre isso, alguns tecidos que podem ser não tão ideais quanto outros para ser utilizado como proteção?
O ideal é que a máscara seja feita com um tecido que não passe umidade, ou, ao mesmo tempo, que ele seja grosso o suficiente para permitir a respiração, mas, ao mesmo tempo, grosso o suficiente para que tu não tenha a dispersão de gotículas. Então, o que dá para fazer é testar com um borrifador, alguma coisa por trás da máscara, e ver se do outro lado vai sair gotículas. Porque a proteção da máscara, ela não é para te proteger de pegar o vírus. É para evitar que as outras pessoas propaguem o vírus. Para que se, por exemplo, alguém que tenha Covid, quando espirra, não disperse tanto os aerossóis que podem causar doença em outras pessoas. Então, o ideal, existem alguns tecidos como o neoprene, como algumas máscaras de algodão, enfim, que quanto o tecido é um pouco mais fino, então ele permite a passagem de muitas gotículas e acaba não sendo tão efetivo para a proteção das outras pessoas. Mas o ideal é justamente isso, é essa máscara que não permita a passagem de aerossóis, de gotículas. No hospital, a gente usa a máscara PFF2, então a máscara chamada N95, específica para ambientes onde há a dispersão de aerossóis e o risco de contaminação pela inalação dessas gotículas, desses aerossóis. Antigamente, antes da pandemia, eu digo, a gente usava muito para pacientes que tinham tuberculose, para entrar nos quartos de pacientes com tuberculose, porque a tosse dispersava a bactéria no ar e causava infecção nos contactantes. Mas agora, dentro do âmbito da UTI e dentro do hospital, para ter contato com os pacientes Covid, a gente usa a N95 e uma outra máscara descartável por cima, tanto para nos proteger um pouco mais, quanto para aumentar a vida útil da máscara. E as máscaras de tecido, elas não são recomendadas dentro do âmbito hospitalar justamente porque elas não nos protegem. Elas protegem as outras pessoas se a gente tivesse. Mas o tecido tem que permitir a respiração ao mesmo tempo que tem que evitar a dispersão das gotículas. Isso é o ideal. Parece que essa estratégia funcionou, né? Porque tu ficou 1 ano numa UTI de Covid e não pegou, né? Falando baixo e batendo na madeira, não. Mas agora tá vacinada já, né? A vacina, ela não te impede de pegar o Covid. A vacina, ela é feita para evitar que o teu corpo tenha uma hiperreação ao Covid e te faça desenvolver uma forma grave da doença. Então, se, por exemplo, assim, eu não estou isenta de pegar Covid, de ter Covid, mas a vacina me garante o fato de que eu não vou ser entubada se eu tiver o Covid, que eu não vou precisar ir para UTI. Se eu tiver sintomas enquanto estou vacinada, serão sintomas leves, no princípio. Eu fui vacinada já das 2 doses da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan. E a imensa maioria dos profissionais do hospital onde eu trabalho também foram vacinados com essa vacina. Até o momento, das pessoas que foram vacinadas, que eu saiba, poucas pegaram. Todas as que pegaram tiveram sintomas leves. Nenhuma precisou ficar internada, ou com oxigênio, ou teve que ser levada para o UTI. Sabe que esse negócio de vacina foi outra coisa que a pandemia desmistificou. Porque até então, no senso comum, a pessoa que fosse vacinada estaria imune completamente. Mas outras vacinas também não te deixam imune, elas te deixam numa situação similar. Por exemplo, a vacina da gripe, ela te dá ali 60%, 70% de imunidade, por aí vai. Que, caso todo mundo tome, funciona. Mas isso é outra coisa que a gente acabou aprendendo nessa pandemia, né? Que nem tudo é garantido. Nem tudo é garantido, nada é 100%, e não existe a palavra nunca. Na medicina, desde que eu comecei a faculdade, os nossos professores sempre falavam que tu nunca pode ir nos extremos. Tu nunca pode dizer nunca e nunca pode dizer sempre. A medicina é uma ciência, ao mesmo tempo, exata e incerta. Tem um tratamento específico que funciona para 99% das pessoas. Para 1% pode não resolver. Então, da mesma forma que a vacina ela é feita para evitar que tu fique com sintomas graves e acabe precisando de ser entubado, ela não garante isso com 100%, porque varia de pessoa para pessoa a resposta.
É um caso interessante, na verdade, a medicina, porque por mais que se estude metodologias que são muito bem documentadas, cada pessoa, cada organismo é cada organismo. Então, pela parte de vocês, requer um estudo muito maior de casos específicos, por mais que o geral atenda 99,99% da população. Sim, a gente tem algumas bruxarias, assim, de vez em quando no hospital. Existem pessoas jovens que têm doenças que raramente são vistas, ou pessoas idosas com doenças de jovens, ou coisas que dificilmente são vistas e que existem poucos documentos sobre isso. Existem alguns relatos de caso que são como se fossem relatos desses casos dos pacientes que foram internados em outros hospitais do mundo. Daí, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia do que dá para fazer para o paciente. De novo, é uma ciência exata e, ao mesmo tempo, extremamente incerta. Pode ter uma pessoa com uma doença X que age diferente de outra pessoa com a mesma doença. Cada uma responde de uma forma ao tratamento, cada uma responde de maneiras diferentes, a diferentes medicações, a diferentes métodos. Da mesma forma que o Covid, teoricamente, é uma doença só, mas que age diferente em cada pessoa que contamina. Tu pode ter um senhorzinho de 90 anos, que nem eu já tive internado comigo no hospital, um senhor de 93 anos que precisou de oxigênio com uma dose extremamente baixa, ficou 2 semanas internado, nunca precisou ser entubado e saiu super bem, sem sequelas, ao mesmo tempo que eu já tive pacientes de 38 anos que morreram por Covid. Tive colegas de trabalho que morreram por embolia pulmonar secundária Covid. Não tem como a gente saber. São pessoas de 30 anos. Até esses dias a gente teve uma menina internada no hospital, jovem, tinha comorbidades, sim, mas ela tinha 14 anos, internada na UTI do hospital com Covid. Então, são situações extremamente variáveis que a gente ainda não tem uma resposta do porquê que ele age diferente em algumas pessoas e em outras não. A gente tem uma estimativa de que tem os fatores de risco, como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, idade avançada, mas que muitas vezes não fecham com alguns pacientes internados. Então isso ainda é uma incógnita. Este episódio é um oferecimento de Governo Federal, cada um por si e o vírus acima de todos, tá ok? Então, para começar o segundo bloco, vamos falar do futuro. Vamos falar do que será, como será o novo normal, na tua opinião. Olha, eu acabei vendo também uma reportagem no Fantástico na semana passada sobre como está sendo a volta às aulas em Wuhan. E, de certa forma, me assusta, porque não há perspectiva de ser um normal como a gente estava acostumado até janeiro do ano passado. Agora as coisas vão ser diferentes. Querendo ou não, o distanciamento social ele vai permanecer. Distanciamento entre classes, distanciamento entre as pessoas, isso vai acabar continuando. As aulas virtuais podem se tornar a rotina ao invés da exceção. Espero que as pessoas criem um pouco mais de consciência coletiva, também parem de olhar só para o próprio nariz e pensem nas outras também, de forma civil, no caso de ética mesmo. E o normal vai ser diferente do normal que a gente está acostumado. Isso eu tenho quase certeza. Para voltar ao normal que a gente estava acostumado, provavelmente vai demorar muito tempo. Se bem que eu vejo gente que não mudou nada, né? Eu vejo nas redes sociais alguns conhecidos. Os caras querem viajar, viajam, mas precisa botar foto. Sabe, é o cúmulo do cúmulo. Tu não tem respeito pelo que tá acontecendo e não faz questão nenhuma nem de fingir. Eu fico chateada quando vejo esse tipo de coisa. É triste, né? Eu fico chateada porque, como eu falei antes, sabe? Ao mesmo tempo em que eu tenho pacientes extremamente jovens que precisam de ventilador para continuar respirando porque eles estavam se afogando no seco. Eu tenho pessoas da mesma faixa etária que acreditam que é tudo bobagem. Então, eu tenho pena das pessoas que sofrem pela irresponsabilidade dos outros. Eu só tenho uma recomendação. Assim, acreditem na ciência
não escutem achismos, acreditem em evidências, acreditem na ciência e acreditem nas pessoas que realmente trabalham com isso todos os dias e que vivenciam isso todos os dias, que têm propriedade para falar sobre o que está acontecendo e o que é recomendado. Continuem usando máscara, continuem mantendo o distanciamento, lavando as mãos e álcool gel. E quanto mais gente conseguir manter a cabeça tranquila, quanto mais gente conseguir manter a sanidade, o que eu sei que é difícil, e manter o bom senso, como eu disse, bom senso coletivo, vai ser muito benéfico para a população e mais cedo a gente vai conseguir sair dessa. Tá dado o recado. Quer dar um salve para alguém, Jana? Um salve para todos os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente para combater essa pandemia maldita. Tamo junto. Menos os que prescrevem cloroquina. Eu não vou dizer menos para os que prescrevem tratamento precoce, porque eu ia estar falando de muita gente específica, então... Mas assim, de novo, acreditem na ciência. A ciência diz que tratamento precoce não funciona e eu acredito na ciência. Indiretas pelo podcast. Porque treta news é coisa do passado. Treta no podcast. Indique-se você também. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Gostaria de agradecer enormemente a doutora Giana por ter nos concedido mais um pouco do seu precioso tempo. Valeu, gente. Obrigada por terem me chamado. Eu juro que eu tô tentando defender o que eu acredito e o que eu enxergo todos os dias. E também ao nosso engenheiro químico Marcos, está curado da Covid, isso? Isso aí, graças a Deus foi só um susto e se cuidem porque pra mim foi só um susto, mas pra vocês pode não ser, então pelo amor de Deus, se cuidem, gente. Pensou que era Covid, mas era piriri, né? É, e dos feios. Então aqui é o Arquiteto Cândido e até o próximo. Saiu uma notícia ontem que um grupo de empresários de Minas Gerais fretou um avião para ir para Cuba tomar a Sputnik. Olha a notícia, cara. Algo de errado não está certo. Talvez a Sputnik de Cuba seja só vodka concentrada numa seringa, a gente não sabe. Bom, se funcionar, estamos aceitando, cara. Olha, álcool gel mata o corona por fora, vai que mate por dentro também. É uma teoria. Se tu trocar teu sangue por álcool, vai fazer a troca gasosa ali. Quando vê, tu mata por dentro. Aí, ó, Nobel da Medicina. Este episódio foi produzido, gravado e editado pelos integrantes do Escritório de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Fundação Alpara-Raio. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais.